Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, 9 de fevereiro de 2021, nós vamos hoje dar continuidade às nossas aulas de avaliação diagnóstica. Aula passada, nós falamos sobre ecossistema, falamos sobre biomas, falamos sobre os biomas nacionais e internacionais. E nós vamos fazer uma revisãozinha. E hoje nós vamos falar sobre biosfera. Tá? Todos os temas relacionados à biosfera, os componentes desta esfera da vida, tá bom? Então, conto com vocês, assistam o vídeo e bons estudos! Então, pessoal, vamos aí começar a nossa revisão da aula passada. Na aula passada falamos sobre ecossistemas e biomas terrestres. Nós vimos também que biomas são basicamente ecossistemas terrestres com vegetação, características e clima predominante. Nós vimos que dentro de um mesmo bioma pode existir vários tipos de ecossistema. Podemos dividir o ecossistema em dois componentes básicos. Os componentes bióticos, que são aqueles que relacionados aos seres vivos, e como as plantas, os animais, os micro-organismos. E estes se dividem em heterotróficos e autotróficos. O termo autotrófico, auto, significa que produz o próprio alimento. O termo heterotrófico são aqueles que não produzem o próprio alimento. Os autotróficos, que produzem o próprio alimento, eles precisam da fotossíntese e também da quimiossíntese. Já os heterotróficos, eles estão relacionados ao ambiente. Relacionados assim, então, na porção dos decompositores e consumidores. Ok? Dando sequência, nós também falamos sobre os componentes abióticos. O que são os componentes abióticos? São aqueles que não têm vida. O que são esses abióticos? A luz, a temperatura, a umidade. Todos esses elementos, muitas vezes a gente se engana de não levá-los de tanta importância. Porém, sem estes elementos abióticos, a vida no planeta Terra, ela não seria possível. Tá bom? E para finalizar a aula passada, nós também falamos sobre quais são os biomas terrestres nacionais e vimos também os biomas terrestres internacionais. Entre os biomas nacionais, nós vimos quem? A Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, os Pampas, a Caatinga, tá certo? E nós vimos estes aula passada. Nós também vimos os internacionais, a tundra, a taiga, vimos as florestas temperadas, as florestas tropicais, os desertos, tá certo? Por exemplo, estes aí que nós estudamos. Vamos agora falar sobre a aula de hoje. Então, pessoal, agora, utilizando o nosso PDF, nosso texto para estudo, nós vamos ver que vamos falar sobre a biosfera, a reserva da biosfera e a reserva da biosfera em nosso país. Vamos aí para o início. Biosfera, a esfera da vida, né? Bios vem lá do grego, bios e esfera. Então, biosfera é o lugar onde nós vamos encontrar todos os ecossistemas em nosso planeta. Tá? Um outro termo muito também utilizado, que é sinônimo de biosfera, é a palavra ecoesfera. A ecoesfera é um outro termo sinônimo de biosfera, que dá alusão às inter-relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Tá certo? As características da biosfera se dá a partir do momento que a gente for pensar, ela tem cerca de 19 km de extensão. A biosfera, ela se relaciona com outras camadas da Terra. Quais são essas camadas que, conjugadas, formam a biosfera? A litosfera, camada de rocha, camada do solo, a hidrosfera, a camada aquosa, a camada onde ficam os oceanos, os mares, os rios, e a atmosfera, a camada gasosa, onde circulam os nossos gases, desde o gás oxigênio, gás carbônico e assim por diante.
tá? Então, essas 3 esferas formam a biosfera. Só que a biosfera ela é um pouco ainda mais possível de ser dividida. Podemos dividir a biosfera em 3 outros componentes, em três outras partes muito importantes, tá? Quais são elas? Liminociclo. O que são o liminociclo? É a porção onde ficam os lagos, os rios, ou seja, a água doce. E também onde vivem os seres vivos naquela região, naquele ecossistema. O outro é aí o epinociclo, que é justamente onde ficam localizados na porção da crosta terrestre, né? E isso também, obviamente, os organismos vivos que se adaptam e vivem aí nessa porção da crosta, tá certo? Ela também pode ser dividida em talassociclo, tá certo? Então a biosfera ainda tem essa outra divisão. A talassociclo, a palavra talas, vem de mar, vem de oceano, de água salgada, tá certo? A relação entre o homem e a biosfera, às vezes é uma relação de amor e ódio, porque o homem não respeita o meio ambiente, como todos nós já sabemos, o processo de desmatamento, a questão das queimadas, né, vem contribuindo aí para vários problemas ambientais. Então, as atividades humanas são as que mais afetam o equilíbrio da natureza, ou o equilíbrio da nossa biosfera. Com isso, todas essas relações existentes acabam sendo prejudicadas por conta do homem, dando aí origem a desequilíbrio ambiental. Então, como objetivo de diminuir, pessoal, essa questão desses impactos que o homem faz ao meio ambiente, a Unesco, que é um programa das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ela desenvolveu a ideia das chamadas reservas da biosfera. A reserva da biosfera é um organismo criado pelas Nações Unidas para dar ênfase e a proteção a esses ecossistemas em nosso planeta Terra. Como você pode perceber, a Unesco ela também criou outros órgãos paralelos, né, das reservas, que vai justamente manter a reserva da biosfera mais organizada no sentido de proteção. Foram criados também o MAB, que é Man and Biosphere, o homem e a biosfera. Então, a Unesco, ela inicia esse processo, né? E depois ela vai utilizar de outros organismos internacionais e vai criar outros organismos para que a reserva da biosfera ela esteja toda regulamentada e também toda protegida por lei internacional e aqui no nosso país pelas questões das leis ligadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que é o IBAMA. Então, esses órgãos a nível internacional e nacional eles ajudam a regulamentar e também a fiscalizar essas reservas da biosfera. Fiscalizar o quê? Fiscalizar a intenção do homem em destruí-las. Obviamente, existe toda uma política de proteção ao meio ambiente, tá certo? O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, pela Lei 9.985 do ano de 2000, em seu capítulo 11, reconhece que as reservas da biosfera como um modelo adotado internacionalmente de gestão integrada e participativa e sustentável dos recursos naturais. No Brasil, para vocês terem ideia, né, foi criada a nossa primeira reserva da biosfera em 1992, né, e aí foi para salvar os remanescentes da Mata Atlântica. Veja, então em 1992 foi criada a primeira reserva da biosfera no Brasil. Onde foi? A reserva da biosfera da Mata Atlântica. Esse programa continuou e no ano seguinte, em 1993, foram criadas outras propostas para outras áreas criadas aqui no Brasil de reservas da biosfera. Então, o programa Homem e Meio Ambiente, né, ele também veio trazer aí a regulação em 93, a reserva da biosfera Mata Atlântica. Então eles pegaram ali a região ali do sudeste brasileiro, pegaram ali do cinturão verde de São Paulo e da cidade de São Paulo e juntaram aí com a Mata Atlântica, formando aí a outra reserva. E também foram criadas aí a reserva da biosfera do Cerrado, lá no Distrito Federal, no Centro-Oeste. Em 2001, né, foi criada também outras reservas. Foram criadas as reservas da biosfera da Caatinga, né, que ela abrange aí uma área de mais de 198 mil quilômetros quadrados. E ao todo,
todo, somando as outras demais, o território do Brasil possui aí 7 reservas da biosfera. Quais são as 7 reservas da biosfera do Brasil? Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Amazônia Central, Serra do Espinhaço, certo? E nós temos aí o Cinturão Verde de São Paulo, tá bom? Gente, e depois disso tudo, vocês irão encontrar aí 5 perguntas sobre este assunto que nós acabamos de falar. Aqui deixo também uma observação. Vocês estão vendo aqui que tem os endereços do YouTube para você assistir os vídeos sobre as reservas da biosfera, tá certo? E falando também sobre essa questão dos ecossistemas aqui em nosso país. Então, você vai, ao iniciar a sua resolução, você vai pegar seu caderno, você vai escrever as respostas em seu caderno e você vai enviar essas respostas para o meu número privado, meu número particular, tá certo? Você vai tirar um print e vai mandar para mim, tá bom? Muito obrigado, bons estudos, boa semana para vocês.